Olá, amigos de Joinville e região, começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Masti Soluções Contábeis, a contabilização da construção civil. Saiba mais em masticontábil.com.br. E também Casa do Capitão Gastronomia de Eventos. É o local para você fazer o evento especial ou, de repente, um almoço especial, até mesmo no domingo, né? De segunda a sexta-feira e também nos domingos, almoço especial na Casa do Capitão, ali na subida do Morro do Mirante. E também Solução Crédito Imobiliário, o seu parceiro, o seu correspondente multibanco. Saiba mais em soluçãocreditoimobiliario.com.br. E nessa edição do programa recebemos a diretora executiva da Associação Catarinense de Construtores e Afins, Mirna Rúbia da Silva Comandulli. É um nome grande, de uma mulher muito grande, que tem uma força muito grande em nossa cidade, representando uma classe tão importante. Mirna, muito obrigado por sua presença aqui no Pode Morar. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje, né, sendo entrevistada por uma pessoa tão parceira como você. A CCA, ela vem a passos largos, né? A gente é novinho ainda, a gente tem 6 anos de atividade, mas a gente está aí para poder contribuir para a melhoria do segmento da construção civil. Muito bem. Realmente, desde o início, eu acompanho, desde o início de fundação da CCA, mas os trabalhos começaram muito antes, né? Sim. E eu queria que você contasse um pouco isso, né? Como é que foi surgindo essa necessidade de criar uma associação para defender a classe, né? É uma classe tão importante da nossa cidade. Então, eu vou dizer para você assim que nenhum movimento nasce sem ter um problema. Né? Então, a CCA, ela nasceu de algumas situações que se apresentavam naquele momento em Brasília. Né? Nosso movimento começou por lá, que era a questão do Minha Casa Minha Vida, onde não se poderia mais construir em rua sem pavimentação. Certo. O nosso nascedouro foi dentro dos pequenos construtores, porque na época já existiam grandes construtoras que eram defendidas por grandes associações. E a CCA percebeu, né, nós naquele momento, o movimento anterior à CCA, percebeu a necessidade de a gente juntar forças, porque o pequeno ele não era visto. Inclusive, nós éramos chamados em Brasília, na Caixa Econômica Federal, de formiguinha. Né? Mas quando as formiguinhas se juntam, elas fazem um trabalho imenso. Né? E isso que a gente constatou no nível Brasil. E a CCA, ela nasceu justamente de uma demanda de Brasília quanto à pavimentação, que da noite para o dia a gente não poderia mais construir em rua sem pavimentação. E dali para diante a gente começou um movimento, né? A gente começou a se unir. Eu acho que eu até conto que eu nunca vi tanto dinheiro na minha conta de uma única vez, porque todo o mercado do pequeno construtor, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, ia ser afetado. E a gente precisava estar em Brasília para fazer o movimento, para tentar entender o porquê. E naquele momento a gente uniu forças com o Brasil inteiro, porque as pessoas já se comunicavam, já conversavam, os engenheiros, os arquitetos, os pequenos construtores, e aí a gente percebeu que essa demanda era uma demanda do Brasil, ia afetar o Brasil todo. E aí a gente conseguiu juntar, na época, R$11 mil, e a gente foi em 6 pessoas para Brasília, aqui de Joinville. Cada uma representando uma associação, ou um interesse, né, da sua classe. E eu vou te dizer para ti que depois dali a gente não parou mais. Né? A gente não parou porque o mercado da construção civil, ele é diário, né? Eu sempre digo assim, você mata um leão, amansa um jacaré por dia, né? Porque no dia seguinte tu começa tudo de novo. Sim. E é justamente essas nossas lutas. Antes, o que acontecia? As lutas vinham de cima para baixo. Né? As coisas ruins vinham das grandes Brasília, Caixa Econômica, Ministério das Cidades. Agora a gente tem uma facilidade. Porque depois que a CCA foi constituída, vamos lá, nós tivemos a grande demanda de Brasília, que nos uniu. Depois nós tivemos uma demanda aqui em Joinville, que era os geminados de 3 metros de largura. A lote, né? A lote. Então, ali nós começamos a perceber que os nossos empreendimentos com 3 metros de largura não eram bem vistos pela classe política da cidade. Não era nem pelo povo, porque o povo meu Deus, imagina,
o único bem da vida dele dentro do programa. Então, para ele, aquilo era um sonho. Mas quando a gente percebeu que a classe política fazia uma oposição a isso, a gente percebeu que realmente a gente não poderia mais ficar calado. Que aquele nosso movimento teria que ser mais profissional, né? E ali nos deu abertura para a gente juntar pessoas, né, com os mesmos interesses afins e formar uma associação para defender esses interesses. Né? Porque nós somos a ponta que começa. Né? E ela acaba lá no consumidor final. Sim. E a nossa ideia era justamente fazer uma ponta contundente, reforçada, né? Para poder chegar lá na nossa outra ponta, consumidor final, de uma maneira real, né? Com um custo menor. Sim. Né? Então, a CCA nasceu dessa demanda de várias pessoas. Na época, quando nós fundamos a CCA, nós tínhamos 300 e poucos associados. Né? E aí, todo mundo com aquela questão, né? Porque se os imóveis de 3 metros de largura em Joinville não pudessem mais construir, tudo ia se perder. Valores de terrenos iam se perder, investimentos já prontos iam se perder, então projetos em andamento iam se perder, e a mesma coisa em Brasília com a questão da pavimentação. Vários empreendedores já tinham comprado terreno em rua sem pavimentação, na época era muito caro para fazer a pavimentação. Então essas duas demandas fizeram a CCA nascer, né? E hoje a gente está com 6, vamos para 7 anos de associação, e assim, ó, a gente só tem se fortalecido nesse tempo. Antes nós esperávamos, eu sempre digo assim, antes a bomba caía aqui. Hoje, antes que ela caia, a gente já tem as nossas conexões, os nossos conhecimentos, então a gente já está em Brasília. Então lá a gente já consegue impedir que ela caia. Entendi. Então, a situação da pavimentação foi o start nacional, que depois, com o tempo, deram um prazo maior. Hoje, realmente não pode mais, né? Deram um prazo, mas não vai ser hoje. A partir de hoje não pode mais. Mas e os projetos que eu tinha em andamento? Então, eles deram um prazo em relação a isso. Mas, com relação à lote, acho que é importante que para quem não sabe, a lote é a Lei de Ordenamento Territorial, queria mudar essa situação, proibindo os geminados de 3 metros, né? O que praticamente tiraria os imóveis, as possibilidades de construir um imóvel no Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Então, você que tem um geminado hoje, tem que muito agradecer a CCA por isso, pela luta, né? E o construtor também, que tinha a sua obra em andamento, né? Já reconhece, porque muitos deles são associados. E se não deveria ser, pelo menos, Com certeza. Né? Então, assim, é uma luta realmente... A gente estava conversando aqui, né, Mirna? As pessoas acham que as coisas... os políticos se convenceram sozinhos de que os geminados de 3 metros são possíveis. Não, né? Foi muita insistência, mostrando, indo no local, dizendo, olha como fica... para convencer realmente as pessoas das situações, né? Sim, e o que eu digo assim, ó, mas ia deixar de existir imóveis dentro do programa Minha Casa Minha Vida? Não iam parar de existir, mas você não ia ter a opção de escolha, porque eu acho que isso é muito importante. Eu quero morar num geminado, eu quero morar numa casa, ou eu quero morar num apartamento. Se a nossa luta lá atrás não tivesse começado pelos 3 metros, hoje nós teríamos muitos prédios pela cidade. E hoje a gente tem prédios pela cidade, mas ao mesmo tempo a gente tem geminados e a gente tem casas. Então, assim, eu sempre digo, a gente tem que dar para o nosso cliente final o poder de escolha. Sim. Né? Ele tem que escolher o que é melhor para a vida dele. Né? Então, eu acho que isso é de suma importância, e realmente aquilo que você falou, as pessoas elas não têm noção. Né? Elas acham que o negócio, infelizmente, né, que o negócio acontece do nada. E as nossas lutas dentro do segmento da construção civil são lutas muito demoradas, não são respostas rápidas. Sim. E dessa situação, depois de tantas lutas, né, o que eu vim acompanhando muitas vezes é o reconhecimento realmente da classe política. Se antes eles não entendiam muito o segmento, hoje eles entendem a importância, e a associação acaba ajudando em relação a isso, né? Hoje, de certa forma, muitas vezes vocês são consultados antes das mudanças acontecerem, né? Eu acho isso é realmente uma importância muito grande.
Além da CCA, nós também ajudamos a criar a FENAPEC, que é a Federação Nacional dos Pequenos Construtores. Então, ela tem uma atuação muito grande em Brasília, né? Eu agora fui presidente até fevereiro desse ano, né? Fui vice-presidente da federação. E ela tem um papel muito importante, né? Ela é a união de todas as pequenas associações do Brasil, onde em Brasília nós temos hoje uma abertura muito grande nas secretarias. Eu tive agora há pouco tempo com o secretário nacional de habitação, hoje Florianópolis também, na Câmara de Deputados em Florianópolis, Joinville principalmente, a gente tem uma abertura muito grande na Secretaria da SAMA, com a Prefeitura. Então, eu vou dizer para você, tudo que a gente conquistou hoje foi com muita conversa, com muito jogo de cintura, porque a gente trabalha, é aquilo que eu falo, a gente não é inimigo de ninguém. A gente está aqui para lutar juntos. As demandas, tanto do pequeno quanto do grande, elas, em algumas demandas são iguais, mas em alguns momentos vão se apresentar demandas específicas para cada, né, para cada tipo de construtores. E aí essa situação também a gente consegue imaginar, e muitos se destacam em alguns momentos, né, que a soma dos pequenos construtores formam uma grande construtora, né, a maior delas, né? A maior do Brasil, se nós colocarmos somar todo o pequeno construtor de norte a sul, leste a oeste, nós somos a maior construtora do Brasil. E isso não tem, não tem MRV, não tem outras construtoras. Nós somos os maiores construtores do Brasil. Então tem que realmente ter essa união, né? Porque senão não tem a força que necessita para atingir os espaços e tudo mais, né? E assim, às vezes o problema está aqui e a solução está lá em E como é que vai fazer, né? E como que você vai fazer se você não tem esse contato? Então, essa troca de experiência a nível nacional, ela nos faz crescer muito e nos faz resolver muitas coisas, né? Assim como nós temos situações que se apresentam aqui em Joinville e que servem de exemplo para outros lugares do Brasil. Eu até tenho uma situação que me chamou a atenção um tempo atrás, que em outros locais do Brasil não estão acostumados também com esses geminados de 3 metros e tudo mais. E aí as pessoas visitaram, né, de outros estados e ficaram encantados com as possibilidades que tem, né? Inclusive, isso foi na primeira vez que nós estivemos em Brasília, porque nós tínhamos essa situação do geminado e tal. E eu lembro, assim, que na época o Taylor... Sevenani. Isso, esse nome difícil. E ele levou um projeto e apresentou na Câmara de Deputados em Brasília, e esse projeto foi visto pelo Brasil inteiro. Então, dali saiu muito geminado. Nós disseminamos esses geminados, né, a nível Brasil, e hoje se encontram no Brasil inteiro. Claro que todos eles dentro da lote da sua cidade, né? Respeitando. Vamos colocar a Barra Velha, não pode ser com menos de 5 metros. Sim, né? sim. Então, Joinville já pode 3. Então, existem características diferenciadas que tem que ser respeitado. Mas a ideia surgiu daqui. Né? Surgiu dentro da CCA, né? Com o Taylor, e isso foi muito bem explicado em Brasília. Então, eu sempre digo assim, a gente sempre tem inovação para levar aqui de Santa Catarina. É legal, é legal. A gente vai falar mais sobre isso, a gente está chegando ao fim do primeiro bloco, mas a dica que fica é essa, né? Entender a importância da luta de uma associação. Se você é um pequeno construtor, se você faz parte da cadeia da construção civil, um pintor, um pedreiro, um colocador de piso, colocador de laminado, enfim, entenda como é essa associação e veja como fortalecê-la. De repente até sendo um associado. Essa é a dica que fica no primeiro bloco, mas que a gente vai falar muito mais no segundo bloco. E por falar em dica, chegou o momento da nossa dica sobre consórcio. E quem traz é ela, claro, Juliana Bortolom. Olá! Hoje eu vou falar para você quais são as formas de contemplações que o consórcio te oferece e possibilita que você venha adquirir esse crédito para poder comprar o seu bem. O consórcio, a primeira possibilidade de você ganhar, de você ser contemplado, como a gente fala, é através do sorteio. Quem participa do sorteio? Todos aqueles clientes que pagaram em dia.
Então, quando a gente fala, né, em pagamento em dia, é até o vencimento. Então, se você pagou o seu boleto de consórcio, seja de imóvel, de veículo ou de serviços, até o vencimento, você automaticamente está participando. Depois da contemplação do sorteio, nós temos as ofertas de lances. O que é o lance? O lance é a possibilidade de você fazer uma oferta, uma virtual normalmente, né? Aonde você só vai pagar se você ganhar. Só que o lance ele é um acelerador para você chegar mais perto do seu objetivo, seja ele do consórcio de imóveis, do consórcio de serviços ou de qualquer outro segmento. E também, dentro dessas possibilidades dos lances, existe o lance fixo, que é o lance que você utiliza parte do seu crédito. Então, caso você não tenha recursos para dar lance, o consórcio te traz mais uma opção, que é o lance embutido. Tá com dúvidas? Manda pra gente que a gente te explica mais. Gostou da dica? Então vou te dar mais uma dica importante. Fica aí conosco que daqui a pouco tem mais informações sobre os pequenos construtores da nossa cidade, os pequenos empreendimentos da nossa cidade, com a Mirna Rúbia falando sobre a CCA. Aguarde um instante aí que já voltamos. Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Masti Soluções Contábeis, a contabilização da construção civil. Se você é um construtor, incorporador, se você é do ramo imobiliário, corretor, tem uma imobiliária, enfim, não importa. Procure uma contabilidade especializada na contabilização da construção civil, porque com certeza eles vão saber lidar melhor com todas as situações que envolvem a sua empresa. Saiba mais em masticontábil.com.br. E também Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibanco, o seu parceiro, o parceiro do incorporador, o parceiro do corretor de imóveis, o parceiro da imobiliária. E também o consumidor final, claro, pode entrar em contato, fazer uma aprovação de crédito e ter uma carta na manga na hora de negociar melhor o seu imóvel. Saiba mais em soluçãocreditoimobiliario.com.br. E claro, a Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local especial para levar a família, principalmente hoje, no domingo. Que tal você levar a sua família num local especial? Depois aproveita, sobe no Morro do Mirante ou vai ali no Zoo Botânico. Aproveite de uma forma diferente o seu final de semana. Passe lá para almoçar na Casa do Capitão, ali na subida do Morro do Mirante. E nessa edição do programa recebemos Mirna Rúbia, diretora executiva da CCA. E a gente com ela está falando sobre essas lutas dessa classe tão importante que constrói a nossa cidade. Mirna, tem uma outra luta, né, bastante importante que vocês têm, que é a luta do momento aí, né, que é a questão das taxas cartorárias, né? É verdade que elas aumentaram praticamente 200%, é isso? Chega muito próximo de 200%, né? E isso é assustador, porque um cliente que comprava um imóvel, eu sempre digo assim, ó, o que o cliente se diz, né, tem no primeiro momento? No primeiro momento ele tem a entrada, ele tem a negociação com o banco e no último momento, que é o encerramento desse processo de compra e venda, ele tem os emolumentos, as taxas cartorárias para pagar, para poder fazer o registro do bem que ele adquiriu. Só que nesse momento ele já está sem dinheiro, ele já gastou tudo que ele podia. Então chega esse momento, ele já está sem o dinheiro, né? Ele já está no desespero. Sim. Então o que acontece? Nesse momento, quando você tem um imóvel, vamos usar uma base do programa Minha Casa Minha Vida, quando ele tem um imóvel que ele fazia uma contabilização de 7 mil reais para pagar, e ele teve um aumento em uma das taxas de 200%, a gente está falando que esse imóvel passa de 6 mil a 7 mil, ele passa para 12, 13 mil reais. Então, assim, da onde ele vai tirar esse dinheiro? Esse dinheiro não fazia parte lá do começo. Porque a compra de um imóvel, ela não começa, não é de um mês para o outro.
Às vezes demora um mês e meio, 2 meses, às vezes demora 3. Então ele já tem tudo programado, a questão financeira dele já está programada. Às vezes é uma obra na planta e a pessoa está pagando suadamente ali todos os meses a entrada. Isso. E agora chega lá no final, da onde que ele vai tirar esse complemento, né? É isso mesmo. E o mercado da construção civil e o mercado imobiliário tiveram essa noção, mas a população ainda não tem. Então, quando isso aconteceu lá, que a gente ficou sabendo lá no dia 1º de abril, a gente percebeu que nós não podíamos ficar calados. A gente entrou em contato com outras associações e nessa conversa a gente percebeu que a gente tinha que juntar forças para brigar por isso. Questionamos os nossos políticos, porque tudo isso é aprovado, aqui na LESC, na Câmara de Deputados de Santa Catarina, e aí a gente percebeu que isso tudo veio um projeto do Judiciário. Mas o Judiciário a gente não questiona. Mas como não questiona? Porque às vezes as pessoas elas têm a noção assim, era 2.000, passou para 4.000. Gente, é um aumento muito significativo. Quem é que teve um aumento desses? Quem é que teve um aumento de salário desse porte? E qual que é a justificativa que eles dão para esse aumento? Estava muito represado e eles deram um aumento grande agora? Eu vou dizer para ti, a gente teve uma reunião na LESC na segunda-feira retrasada. E era para estar lá, foram convidados a Noreg, e ela não foi. Ela simplesmente mandou uma carta, que a Noreg é a Associação dos Magistrados, Cartorários. E ela não foi, ela mandou uma carta. E nessa carta ela explicava que os nossos emolumentos eram os mais baratos do Brasil, que é uma das justificativas. Sim. E que isso ia ser para movimentar o judiciário. Gente, desde quando que o judiciário tem dificuldade financeira? Esse é um valor que vai e nunca mais volta. Sim. Uma coisa que me chama a atenção é a tal da FRJ, Fundo de Reaparelhamento do Judiciário. Parece assim, eu entendo como isso é algo temporário. O judiciário precisa melhorar a situação, a gente vai criar como uma CPMF, uma coisa temporária, que daqui a pouco a gente tem o dinheiro suficiente, agora esquece. É uma coisa que ficou para sempre, agora foi embutida, inclusive, nas taxas cartorárias ali. Então, assim, não há justificativa para isso, Eu acho que se Santa Catarina é a menor ou das menores taxas do Brasil, isso favorece que o Estado está crescendo nessa área especificamente, né, Mirna? E eu até levantei isso lá em Florianópolis. Então, que todos sigam o nosso exemplo. E não nós seguimos. O contrário, né? Não vamos com a boiada, vamos fazer a diferença. E eu vejo muito isso. E aí, quando a gente esteve em Florianópolis, com alguns deputados que fazem parte da comissão imobiliária lá da LESC, eles se atentaram. Entendeu? Muita gente até ali achava que não fazia diferença, e faz a diferença, E inclusive teve um deputado que ele comentou, eu estou sendo, entre aspas, apedrejado porque disseram que passou para 12.000. E eu falei para ele, realmente, esse deputado passou para 12.000. Mas aí eu acho assim, quando existem interesses, os jabutis da vida, eles aparecem em momentos muito, muito precisos. Essa lei, esse projeto de lei apareceu lá para votação no final do mês de novembro. Foi aprovado no dia 23 de novembro. Então, assim, era um momento que a casa já estava se preparando para fechar, Sim. aquela coisa toda. Então, vamos votar rápido para ir embora. Vamos votar rápido para ir embora. Então, não houve uma análise precisa dos deputados. E é muito importante que isso seja analisado. E os deputados, muitas vezes, pedem vistas ao processo e tudo mais. Porque nessa hora, eu falo assim, mas espera aí, eu não entendo nada disso. Eu quero entender melhor isso. Nessas horas, eles não se importam com isso, Voltam de qualquer jeito. Mas por quê? Porque vem do judiciário. E nós temos uma cultura brasileira de baixar a cabeça para o judiciário. E eu acho que, assim, a população precisa entender aquilo que eu falei lá. Por quê? Por quê e para quê? Beleza, precisa do aumento, mas precisa para quê exatamente? Eu acho que a população ela precisa justamente disso, Sim. de esclarecer as coisas.
Né? O brasileiro ele tem a mania, né, infelizmente, não é nenhuma mania, uma cultura de dizer sim para tudo. É assim mesmo, não tem o que fazer. Mesmo, não vamos, a primeira coisa que quando eu soube dessa situação é assim, não dá para mudar. Por que não dá para mudar? Não, tudo bem, se tem que ter um aumento, mas um aumento de 200%, gente. Sim. É muita coisa. Então, assim, nos explique, nos prove. Sabe? A sociedade civil organizada, ela tem esta obrigação perante o povo. Ela tem que buscar informações, ela tem que buscar soluções, porque nós estamos aqui representando pessoas de uma classe específica ou outra classe específica. Então, a gente precisa levar essa satisfação para os nossos associados. Né? E eu acho que isso é muito importante. E eles têm que ter a noção que o Brasil, Santa Catarina, não é como eles querem que seja. Até me fez lembrar, queria ter falado no primeiro bloco, a gente estava falando das situações de Brasília, na época da criação da CCA, das ruas sem pavimentação, para Minha Casa Minha Vida. Ali já é algo diferente, na minha opinião, né? Eu não conheço tanto assim o Brasil, mas pelo que eu tenho visto através de matérias e tudo mais, uma rua sem pavimentação em Joinville é muito diferente de uma rua no interior do Paraná ou lá no Mato Grosso. É diferente. A rua, querendo, não porque aqui é melhor e tal, mas é diferente, né? É uma situação que é habitável, né? É possível, né, morar numa rua sem pavimentação. É ruim, é mais chato, é complicado, enfim, mas é bem diferente. O carro não vai ficar atolado lá do que dependendo da situação como é o solo mesmo de cada estado tem sua particularidade, né? Eu digo para você assim, depois de muito tempo conversando, visitando inclusive alguns estados, realmente essa tua fala ela é muito real, porque assim, o Brasil ele é muito grande, né? Nós somos um país extraordinariamente grande. Com culturas muito diferentes, né? E inclusive na construção. Né? Eu lembro que há pouco tempo eu questionei um pessoal lá de Goiânia. Eu disse, mas gente, por que vocês colocam, né, fazem toda aquela parte de pia nos imóveis do programa, botam pia no banheiro e aquela pia da cozinha, É porque lá, Mirna, na nossa região, as famílias lavam a casa de mangueira. Como? Mangueira. Aqui a gente não faz isso, né? Não é uma cultura do sul do Brasil. Sim. E quando a gente esteve em Brasília questionando a questão da pavimentação, a própria Caixa Econômica Federal nos apresentou imóveis financiados por ela que eram em buracos, literalmente buracos, né? De dar uma chuva e a pessoa não conseguia entrar dentro de casa. Tem que botar uma madeira em cima porque criou uma valeta embaixo, um valo, e não podia passar nem com o carro e nem na pessoa. Então, assim, o sul do Brasil é diferente. E é uma coisa que eu, inclusive, conversei agora com o secretário de Habitação, que as regras deveriam ser diferentes. Mas, infelizmente, como o Brasil é muito grande e nós temos um consenso que Brasília que tem que administrar tudo, a gente fica ainda na visão muito, né? Muito superficial. Né? Você falou infelizmente também a gente está chegando ao fim do nosso programa. A gente poderia falar muito mais coisas, mas eu gostaria que você deixasse seu recado final aí para quem está nos assistindo, principalmente em relação às pessoas que podem ser associados da CCA. Eu sempre digo assim, juntos somos mais fortes. E a nossa ideia é justamente isso, é somar forças para poder fazer as mudanças acontecerem. As mudanças no segmento da construção civil, elas não são rápidas, elas são demoradas. Então, venham, junte-se a nós e venham fazer a diferença. Venham entender como funciona o mercado, né? Como funcionam as políticas do Brasil para construção civil. Faça parte, seja um associado da CCA. Muito bem, e muito obrigado, Mirna Rúbia, muito obrigado a você também que está nos acompanhando até agora. Um grande abraço, um ótimo final de semana, aguardo vocês no próximo programa. Até lá!